Bom dia, gente. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco essa manhã. Estamos iniciando mais uma live profética e eu creio que o poder, a graça e a prosperidade do Espírito estarão conosco esta manhã. Eu quero iniciar esta live orando por você que diz assim: tudo o que eu preciso hoje é de uma oração. Tudo o que eu preciso hoje é ouvir a voz de Deus. Tudo o que eu preciso hoje é do Espírito Santo de Deus. Porque, pastora, as batalhas que eu venho enfrentando, as lutas emocionais que vêm se levantando, não são humanas. Se eu não tiver o Espírito Santo, eu não vou suportar o processo que eu estou vivendo. Se eu não tiver o Espírito Santo de Deus, eu não vou aguentar aquilo que está acontecendo. Eu estou vivendo um período muito complicado da minha vida. Eu estou vivendo um período muito drástico da minha vida. Eu estou vivendo um período muito difícil. E o Espírito Santo de Deus, esta manhã, trouxe você aqui, porque em tempos novos, Deus vai quebrar os odres. E Deus vai colocar você de pé, através do odre que foi quebrado. Pastora, qual é o odre que foi quebrado? O odre é você. O odre são as suas expectativas. O odre é o teu passado. O odre é aquilo que ficou para trás e que não pode mais ser consertado. O tema da nossa live hoje é abandone o passado. Mas, pastora, para a senhora falar bom dia, gente. Para a senhora falar abandone o passado, é como se abandonar o passado fosse algo muito simples. É como se abandonar o passado fosse algo muito comum. É como se eu apertasse o botão e eu me descaracterizasse daquilo que passou. Mas, irmãos, em palavras muito simples. Bom dia, Luana. Bom dia, gente. É isso que Deus quer que nós façamos. Que nós tenhamos coragem para abrir mão daquilo que passou. Porque o primeiro passo para quem quer ter uma vida com Cristo é renunciar o seu passado. É olhar para frente e desgovernar aquilo que passou. Porque eu te faço uma pergunta. Existe uma possibilidade hoje de você mudar alguma coisa do que aconteceu no seu passado? Existe uma pequena possibilidade hoje. Você possa dizer assim: pastor, isso aqui eu vou voltar a 10 anos atrás e eu vou mudar aquilo que eu fiz errado. Eu vou mudar aonde eu fiz errado, onde eu plantei errado, aonde eu descaracterizei errado. Não existe essa possibilidade. Quando nós olhamos para trás, nós só temos a oportunidade do hoje. Nós temos que olhar para o hoje e dizermos assim: Deus, de hoje em diante, eu preciso tomar posicionamentos diferentes. Só que tem uma coisa nessa história. Eu não consigo dar passos para frente se eu tiver com o meu sentimento preso no passado. E você vai se ver agora diante daquilo que nós estamos falando, porque você vai entender que você não vai poder dar passos para frente enquanto você estiver com remorso, com culpa, enquanto você lembrar de algo passado, enquanto você estiver preso em alguém do seu passado. Será impossível você viver as oportunidades que Deus está derramando sobre você. E é por isso que você já fez algumas tentativas diante do Espírito Santo e todas elas foram fracassadas, porque eu não consigo me levantar diante da graça, diante do poder e diante da autoridade profética que é no sangue de Cristo, se eu tenho no meu coração algo aberto. Se a expectativa do meu passado, se todo dia eu lembro do meu passado e digo assim: eu quero viver, eu quero voltar, bom dia, eu quero voltar a reviver isso, eu quero voltar a ter isso, não existem mais oportunidades de você voltar no passado. A ferramenta do hoje é a ferramenta que Deus vai entregar a você essa manhã, para que você se levante da prostração emocional que você tem vivido, para que você se levante do acesso do passado, para que você olhe para o futuro e diga: Deus,
Obrigado pela oportunidade que eu tenho hoje. Obrigado pela oportunidade que eu estou recebendo hoje. Porque hoje eu quero fazer diferente. Eu pergunto a você esta manhã que chegou aqui. Será que você está disponível a tomar atitudes diferentes? Será que o passado não nos serve para nós olharmos para trás e dizermos assim: Deus, aquilo que eu cometi de erro, as coisas que eu deixei mal resolvidas para trás, as propostas erradas que eu me envolvi, daqui para frente, eu quero tomar propriedades novas. A paz do Senhor a todos. Daqui para frente, eu quero tomar atitudes novas. Esta live de abandonar o passado, ela nada mais é do que uma proposta do reino de Deus, para que possamos olhar para trás e apenas servir de exemplo os erros, os lugares aonde nós andamos, as pessoas que nos feriram, as pessoas que causaram em nós sensações de morte, e que até hoje você olha para o passado e diz assim: Deus, eu ainda não sou curado de algo que alguém me causou. Eu ainda não estou liberto de algo que alguém me lançou. Eu ainda não estou pronto. Irmãos, perante a terra, nós nunca estaremos prontos para viver aquilo que Deus tem para nós. Porque todos os dias, o passado vai lembrar você de que alguém te feriu. O passado vai lembrar a você de que alguém te machucou. O passado vai lembrar você de que você carrega uma culpa. O passado vai lembrar você que você tomou atitudes erradas com seus filhos, com o seu marido, com a sua casa, com a prosperidade que Deus colocou nas suas mãos, com a sua vida emocional, sentimental e espiritual. Mas com tudo isso, eu quero que você me diga se essa culpa, ela mudou a sua história. Se a culpa que você carrega pelo passado, ela tem somado com você hoje, ou ela tem gerado em você dúvidas. Porque nós olhamos para aquilo que fizeram contra nós e olhamos para os passos errados que nós damos. E eu te pergunto, isso tem sido soma ou isso tem descaracterizado você acerca das provisões e da proposta que o reino de Deus tem para você? É sobre isso que nós gostaríamos de levantar esta palavra esta manhã. E eu gostaria muito que você prestasse atenção em tudo aquilo que a palavra de Deus ela vai levantar para você hoje. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Peço aos irmãos que não deixem de curtir, compartilhar e nos ajudem a bater as metas para que possamos manter este canal aberto, para que o nome do Senhor seja exaltado, engrandecido e glorificado. Ótimo dia, bom dia! Uma das maiores ferramentas que o inferno tem sobre o nosso estado intelectual é o passado. Porque você olha para trás e você já viveu aquela dor, mas essa dor vem sendo replicada. Hoje ainda você acordou e o diabo impôs a você essa dor. O diabo diz assim: lembra? Você foi traída, você foi traído. A pessoa que era para segurar as tuas mãos te abandonou. Quem era para te ajudar te virou as costas. Ou talvez o diabo lembre a você deu passos errados. Você está vivendo aquilo que você agiu errado lá atrás. E sim, nós temos que sentir o peso daquilo que nós fizemos errado diante de Deus para que nós possamos tomar atitudes certas. E a live de hoje é sobre o tomar atitudes novas. Não se derrama vinhos novos em odres velhos. Vocês sabem que eu adoro essa passagem. Mas tem alguns odres que Deus vai ter que quebrar para que ele seja descaracterizado. O que é isso, pastora? Alguns odres, se ele ficar de pé com aspecto de envelhecido, você vai ter insistentemente querer derramar vinhos novos. Você vai querer viver coisas novas carregando a velha criatura. E não há comunicação entre o velho e o novo. Para isso, Jesus deixou esta passagem para nós. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos em Cristo Jesus. Não existe possibilidade de eu me apropriar de um novo tempo enquanto eu estou pensando naquilo que deu errado. Não existe possibilidade de eu receber a Cristo
Porque receber a Cristo é me crucificar com Ele na cruz. Sabe por que você tem conhecido tantos cristãos que são vergonha para o Evangelho? Que não dão testemunho de vida, porque eles não foram crucificados com Cristo. Eles entraram para a matéria de Cristo, eles adentraram aos cenários religiosos, eles passaram a se vestir caracterizados como cristãos, mas não receberam características de Cristo em sua alma. Porque para eu me tornar uma nova criatura, eu tenho que estar disponível a abandonar o passado. Eu tenho que estar disponível a renunciar o que passou. E eu preciso abrir mão das dores que me motivaram a ser um fracassado, um derrotado até o dia de hoje. Porque, irmãos, me desculpe, é impossível alguém servir a Cristo carregando frequência do fracasso, frequência do passado, frequência do que não deu certo. Eu conheço cristãos que eles carregam um hino. Ah, porque fulano me fez isso, porque Beltrano fez aquilo, porque ciclano é isso, porque eu vivo isso, porque eu vivo aquilo. Não há possibilidade. Não existe junção sobre esses dois polos. Saul, ele foi levantado como rei em Israel. Saul pecou contra os céus. E Samuel vira para ele e diz assim: Saul, você foi destituído. Você não agradou a Deus. A atitude de Saul tirou ele do trono. Ponto. Ao invés dele seguir com a sua vida, ele resolveu carregar a vaidade. Ele resolveu carregar o trono, a dinastia, a visão daquilo que os outros pensavam sobre aquilo que ele viveu. Irmãos, é muito perigoso quando nós estamos preocupados com o que os outros estão pensando acerca daquilo que nós perdemos. Não interessa para os outros aquilo que nós vivemos diante de Deus. E muitos de nós estamos querendo manter cenários, relacionamentos, posicionamentos, preocupados com o que as pessoas vão pensar, preocupado com o que as pessoas vão falar, preocupado com o que os outros que estão em torno de nós vão pensar sobre nós. Saul passa insistentemente a perseguir Davi, até o ponto dele ser levado a um ato de morte, até o ponto dele enfiar e se jogar em cima da faca e tirar sua própria vida. Sabe por quê, irmãos? É muito perigoso quando eu não decido abrir mão do que passou. É muito perigoso quando eu olho para o presente e digo assim: ah, Deus, mas aquilo que me fizeram no passado. Saul não conseguia compreender que ele foi destituído do trono por conta das consequências daquilo que ele fez de errado. E quantas das vezes nós queremos arrumar um culpado? Quantas das vezes nós queremos olhar para alguém e dizer: ah, eu estou vivendo isso porque fulano fez isso comigo. Eu estou passando por aquilo ali porque Beltrano fez aquilo comigo. A circunstância que eu estou vivendo é porque ciclano agiu dessa maneira comigo. Ei, existe uma autorresponsabilidade sobre o que nós vamos carregar. Lembrando que cada um de nós temos o livre-arbítrio de carregar ou não sequências de dores e adoecimentos e pecados. Carregamos sequências de pecados e queremos ter o culpado para aquilo que é nossa responsabilidade. Saul, ele queria botar a culpa da perda do palácio, do reinado, sobre Davi. Davi não tinha nada a ver com as atitudes erradas que ele tomou diante de Deus. Mas alguém precisava pagar o preço pelo erro dele. E eu pergunto a você: até quando você vai olhar para a tua história e vai dizer assim: ah, Deus, por que fulano fez isso? Se fulano não tivesse feito isso, eu não estaria passando por isso aqui. E Deus está dizendo para você hoje: é tempo de renunciar aquilo que passou, porque ninguém vai viver as coisas novas de Deus enquanto não for crucificado em uma cruz. É muito fácil para todos nós dizermos assim: eu estou em Cristo, pastora, eu sou cristão, eu só consumo conteúdo evangélico. Mas do que adianta nós consumirmos o conteúdo evangélico se na hora de praticarmos nós temos deficiência? Se na hora de tomarmos atitude nós criamos uma desculpa? Se na hora de aproveitarmos as oportunidades jogamos fora? Se na hora de seguirmos em frente carregamos o passado e temos o hino do passado? Preventivamente temos sido ministrados pelo diabo acerca daquilo que passou.
Preventivamente temos carregado as esferas passadas. Preventivamente temos sido subsidiados pelo inferno para que sejamos paralisados. E você vai identificar que a sua vida está estagnada. Porque enquanto tu olhas para o passado, Satanás ele rouba o teu presente. Enquanto tu olhas para o que passou, o diabo rouba o seu presente. E se Satanás rouba o meu presente, como eu terei um futuro novo se eu estou sendo permissivo que o inferno roube de mim a alegria, a paz, a esperança, se eu não renuncio àquilo que o diabo tem me proposto? Irmãos, existem muitos de nós que estamos aceitando a posição maligna. Satanás está olhando para nós e está dizendo assim: ei, lembra do passado? Você não pode ser feliz. Você não pode ter uma vida próspera. Você não pode ter um casamento feliz. Porque no passado aconteceu isso, aconteceu aquilo e você diz: eu não posso ser feliz. Porque minha mulher fez isso comigo, meu marido fez isso comigo. Ele torrou o dinheiro, ela torrou o dinheiro. Aí você vem com aquela fala: eu estou desiludido com igrejas. Porque toda a igreja que eu passei, o pastor faz isso, o Beltrano faz aquilo, mas e você? Algum momento você fez a sua parte? Porque todo mundo que eu conheço que tem esse mesmo hino, irmãos, tem uma vida totalmente desgovernada. Não é fiel a Deus, não tem compromisso com Deus, não é obediente. Mas eu sempre preciso arrumar um culpado para uma responsabilidade que é minha. Porque a minha vida é responsabilidade minha. A minha vida é posicionamento meu. Deus me entrega o livre-arbítrio e diz assim: olha, governe sua vida. Existem pessoas que andam desgovernadas e ainda ficam paradas no meio do caminho dizendo: porque eu não vivo isso, porque eu não prospero naquilo, porque eu não cresço nisso, porque eu não evoluo naquilo, porque que isso não acontece na minha vida, porque que aquilo outro não floresce, porque que as coisas não acontecem. Deus está dizendo para mim e para você: porque enquanto você não renunciar o passado, eu, o Senhor, vou quebrar o seu odre. E quando Deus quebra o odre, nós ficamos quebrados e descaracterizados. Eu sei que tem gente aqui nessa live que está passando um período tão violento da vida que você está descaracterizado. Você perdeu a identidade de quem é você hoje. Quem aqui já viveu isso ou está vivendo isso? Eu já vivi isso. Você passa um período tão violento que você diz assim: eu não sei nem mais quem eu sou. Eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não sei como me levantar, eu não sei como agir, eu não sei como caminhar. Bom dia, Neuzelinha. Eu não sei para onde caminhar. Por quê, pastora? Porque eu me sinto desgovernado. Deus, ele nos dá várias oportunidades. Deus, ele nos dá várias chances. Deus, ele nos mostra vários caminhos e nós não tomamos atitudes. Todo dia o diabo vem e lembra você de um erro, mas não é que você continua cultivando aquele erro? Todo dia o diabo lembra você que tem algo que você está fazendo errado, mas você continua alimentando aquele pecado. Você continua alimentando aquela sequência. Você continua alimentando aquilo que passou. Você continua olhando para o passado. E Deus está olhando para você. E Deus está dizendo: eu estou esperando você tomar uma atitude. Lembre-se que você, bom dia, tem o livre-arbítrio. Lembre-se que você tem o poder nas mãos de tomar atitude. Lembre-se que você tem autoridade no mundo espiritual. Porque o livre-arbítrio, ele é a autoridade de nós tomarmos atitudes. Mas eu acordo de manhã e o diabo fala: lembra? Lembra que fulano tomou essa atitude com você? Olha o que você está passando. Aí você fala: o problema está em fulano. O problema está que fulano fez isso, fez aquilo outro comigo. O problema é que fulano me desgovernou, fulano me traiu, fulano me maltratou, fulano me pisou, fulano me abusou. Ei, mas o carregar a dor é uma escolha. O seguir adoecido é uma escolha. O seguir debilitado é uma escolha. Mas você já reparou
que tem pessoas que elas preferem carregar a palavra de eu estou doente, eu estou de cama, eu vivo isso, eu vivo aquilo outro, você não entende a minha situação. Não, irmãos. Nós não estamos aqui para entender a tua situação, nós estamos aqui para te mostrar o caminho. Eu não estou aqui para sentar do teu lado e ficar chorando com você as tuas dores. Eu estou aqui para mostrar para você que existe um movimento de Cristo e que aonde Cristo está não existem dores. Porque quando eu decido viver a crucificação da cruz, eu estou anulando aquilo que me adoeceram. Eu estou anulando a frequência do diabo. Eu estou anulando as enfermidades do meu corpo. Quantas pessoas que eu conheço que alimentam enfermidades como se aquilo ali fosse um hino para uma desculpa para que você não tomasse as atitudes que precisam ser tomadas. Mas você precisa entender que eu vivo isso. Mas você precisa entender que eu tenho aquilo. Mas eu não cumpri isso. Não, você não cumpriu porque você não quis. Porque a vida é uma escolha, é uma pontuação daquilo que eu quero viver. E se você escolheu viver enfermidades, então você está anulando a crucificação da cruz. Se você escolheu carregar o hino, eu sou depressivo, eu sou ansioso, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou debilitado, eu sou abatido, então você está dizendo que a crucificação da cruz não houve validade nenhuma. Quantos aqui eu já preguei insistentemente? Uma área da vida tá difícil? Se levante, jejue, ora, clame a Deus, parta para cima do inimigo, não aceite a imposição. Pastora, nada tá acontecendo. Sabe por quê? Porque você não quer que aconteça. Bem no teu subconsciente, você tem sido um sabotador do propósito de Deus. Você tem sido um sabotador da proposta. Você tem sido um sabotador da crucificação de Cristo. E não é esse o papel do diabo? Sabotar e anular o sangue. Sabotar e fazer você renunciar à cura, fazer você renunciar à libertação, fazer você renunciar à transformação, fazer você renunciar àquilo que o teu pai preparou e projetou para você. Muitos de nós estamos olhando para as nossas vidas e dizendo: Deus, não existe possibilidade de eu sair disso. Sabe por que não existe? Porque você não quer. Porque, irmãos, Deus nunca falha. E se Deus deixou sobre nós o livre-arbítrio, é para que nós nos levantemos e tomemos posse da crucificação de Cristo. É para que nós possamos deixar de ser pessoas que dizem: eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, isso não é coisa de crente. Isso é coisa de pessoas que estão vivendo no mundo. A geração reborn, a geração bebê reborn. Uma cambada de pessoas sem instrução mental, totalmente adoecidas pelo inferno, totalmente debilitadas pelas suas escolhas e que se escondem atrás de um bebê que nem real é, para poder ter um motivo para andar descaracterizado. A palavra de Cristo para você hoje é: até quando a tua dor vai descaracterizar o teu propósito? Até quando o teu passado vai descaracterizar o teu presente? Até quando aquilo que passou vai manter você no passado, lembrando daquilo que passou? Aí você olha e diz: eu sou infeliz no amor hoje, pastora, porque passou um homem na minha vida que me adoeceu. Peraí, quantos mil homens tem nessa galáxia? Que você está preso a um homem que te feriu e que você ainda não se levantou para viver a sua cura, que você ainda não se levantou para viver a sua história. Sabe por quê, irmãos? Todas as vezes que eu tenho princípios quebrados, o diabo tem total propriedade sobre o meu estado emocional, intelectual e material. E é por isso que você renuncia à cruz para dizer: pastora, a senhora tem que entender que eu sou enfermo. A senhora tem que entender que tem um homem que fez isso comigo. A senhora tem que entender que tem uma mulher que me adoeceu. A senhora precisa compreender, a senhora tem que ter compreensão. Não, eu não tenho que ter compreensão. Sabe por quê, irmãos? Se eu tiver compreensão com a dor que você alimenta, eu estou indo contra o sacrifício da cruz. Eu estou desqualificando Jesus. Eu estou desqualificando o reino. Eu estou desqualificando a graça. Eu estou desqualificando o poder, a graça e a autoridade de Deus. Então você precisa olhar para a tua história hoje. E você precisa dizer: Deus, aonde é que eu preciso mudar?
Qual é a área da minha vida que eu preciso tomar decisões novas? Qual é a área da minha vida que eu preciso me posicionar? Qual é a área da minha vida que eu preciso me levantar? Qual é a área da minha vida que eu preciso parar de me lamentar e tomar atitudes? A palavra de Deus para você hoje é: pare de se lamentar e tome atitudes. Diga uma coisa, você que está aí na live: enquanto você se lamenta, a sua vida tem sido resolvida? Quem pode me dizer que quanto mais lamenta, mais oportunidades têm sido derramadas sobre você? Quanto mais eu lamento, pastora, mais a minha vida está resolvida. Eu quero que você me diga isso aí. Quanto mais eu reclamo, quanto mais eu renuncio a cura, quanto mais eu renuncio à proposta de Deus, mais a minha vida, bom dia, mais a minha vida tem sido solucionada. Muito pelo contrário. Quanto mais você se lamenta, quanto mais você olha para o passado, quanto mais você renuncia, você deixa de tomar atitudes certas no presente. Porque o diabo, ele põe uma venda na sua visão e ele impede você de seguir em frente, ele impede você de prosperar, ele impede você de caminhar, ele impede você de continuar seguindo com Cristo. Agora, irmãos, existe algo que eu preciso deixar para os irmãos aqui. Existem pessoas que elas não querem abrir mão do passado. Os contadores de desculpas são aqueles que não querem abrir mão do passado. Todo mundo que você conversa, que ele tem uma desculpa sobre o fracasso dele. Bom dia, Claudinha, bom dia. É porque ele não está disponível a mudar. Todos que eu atendo, não, pastora, eu já sei que aquela pessoa, ela não tem disponibilidade de mudança. Porque mudança é um start pessoal. É algo que eu olho e digo assim: Deus, eu quero mudar. Aí eu vou ter que pagar um preço. Eu vou ter que me levantar da dor, eu vou ter que abrir mão do passado, eu vou ter que renunciar o pecado, eu vou ter que seguir em frente. Ah, pastora, não tem uma maneira de eu seguir em frente sem ter que passar por dores? Não tem uma maneira de eu seguir em frente sem ter que viver aquilo que eu tenho que viver, irmãos? O amadurecimento, ele vem através da frequência daquilo que você decide viver de novo. O amadurecimento, ele vem através da frequência daquilo que você decide viver novo. É quando você olha para a sua vida e diz assim: daqui para frente eu vou viver as coisas novas. Eu vou tomar decisões novas. Eu vou viver a proposta do reino de Deus. Não é porque alguém não presta que você não tem que prestar. Temos o exemplo de Abigail e Nabal. Abigail diz assim: meu senhor, meu servo, sua serva está aqui, meu rei. Ela diz para Davi: meu marido é ruim, ele tem uma sequência ruim no coração, mas tua serva veio aqui e se humilha diante dos teus pés. Tem mulheres que dizem: não, pastora, eu não me firmo porque meu marido não quer se firmar. Eu não mudo porque meu marido está me importunando todo dia. Eu não tomo atitudes novas porque na minha casa só tem atitudes velhas. Ei, comece você a tomar atitudes novas. Porque você está contaminado e impregnado pela atitude de alguém. Você está contaminado e impregnado pelas atitudes erradas que alguém está tomando. E por quê? Porque você escolheu viver isso. Porque você perde tempo com as atitudes erradas que alguém toma. Porque você olha para o seu passado e diz assim: ah, Deus, é impossível eu viver aquilo que é novo. Aí sabe o que é que Deus faz? Deus pega o teu odre e ele quebra o teu odre. Porque se o odre ficar de pé, ele volta a derramar o vinho novo. E a Bíblia diz que não se pode derramar vinhos novos em odres velhos. Então Deus vai quebrar você todinho. E enquanto você assumir o passado, você vai continuar quebradinho. Porque Deus vai quebrar o teu odre para descaracterizar aquilo que você carrega. E enquanto você não tomar atitudes novas, você vai continuar sendo quebrado, despedaçado, desmerecido. Você vai continuar carregando as características daquilo que passou. E Deus está dizendo para você: é tempo de você viver o tempo novo que Deus tem preparado e projetado para você.
Nós olhamos para a atitude de alguém e dizemos assim: ah, pastora, é porque a senhora não conhece meu filho. É porque a senhora não sabe quem é meu marido. Eu não consigo viver uma vida com Deus porque meu marido não interessa ao teu marido. O que interessa é você. Porque a salvação ela é individual, irmãos. Agora, se alguém me fere e eu sou permissivo com esse ferimento, aí já é uma questão pessoal minha. Sou eu quem tenho que olhar para o sacrifício da cruz e dizer: eu estou renunciando à velha criatura. Eu estou me crucificando com Cristo. Eu estou naquela cruz, me alimentando do sangue de Cristo, tendo acesso ao Pai, para que eu possa viver um tempo novo diante da essência, da presença e do poder de Deus. É isso que nós precisamos entender. Eu acho que nós nunca vivemos uma geração tão afastada de Cristo. Um dia desse saiu aí uma reportagem que a maior população agora são os evangélicos. Aonde que eu não tô vendo? Igrejas abertas e movimentos cristãos não representam pessoas evangélicas. Porque o evangelho, irmãos, de verdade, é aquele evangelho que eu renuncio a mim. As minhas próprias características, o meu próprio entendimento mental, material e emocional para me crucificar com Cristo. É quando eu olho para Cristo e digo: Cristo, eu quero ser imitador seu. Eu quero ter uma vida de santidade. Eu quero me levantar. Mas não, pastora, eu não consigo me santificar porque minha mulher perturba de noite. Não, irmãos. Se você tiver uma vida com Cristo, ela vai mudar através da tua santificação. Sabe por que teu marido não mudou até hoje? Por causa do teu comportamento. Porque você não tem um comportamento cristão. Você olha para a carne. E quando eu caminho olhando para a carne, eu me desgoverno e me descaracterizo das coisas de Deus. Enquanto eu ando olhando para a carne, para aquilo que a carne tende a me oferecer, eu deixo de olhar para as coisas de Cristo. Eu deixo de caminhar com Cristo me crucificando. Eu deixo de olhar para a proposta de santificação do reino e continuo falando. Quantas pessoas que você conhece que elas não têm um assunto a não ser o mesmo assunto? O meu problema é esse, o meu problema é aquele, eu não vivo isso por causa disso. O problema meu é o pastor fulano de tal. O problema meu é ciclano fulano de tal. O problema meu é minha mulher, meu marido. Você já reparou quantos anos você tem a mesma conversa? Mas eu quero perguntar a você: qual é a atitude que você tomou nova diante daquilo que você vive? Porque os anos se passaram e você até hoje não se crucificou com Cristo. Os anos se passaram e você até hoje não viveu a crucificação de Cristo. Você olha e diz assim: a minha vida é essa daqui. Mas será que você está disponível a renunciar ao que sente? Será que você tem repreendido a imposição do inferno? Será que você tem repreendido a imposição de Satanás? Ou será que você tem aceitado e tem dito assim: não, o diabo está certo, eu não nasci para ser feliz? Eu imagino você sentado no sofá dizendo: o diabo está certo, eu não nasci para ser feliz, eu não nasci para casar, eu não nasci para ter um relacionamento saudável, eu não nasci para ter uma vida próspera. Você assume a proposta e você olha para o lado e diz assim: impossível ser feliz. Sabe por quê, pastora? Porque na minha família fulano é infeliz, Beltrano é infeliz. Ei, deixa eu dizer algo para você: você é uma criatura. As pessoas da tua família que não deram certo foi escolha delas. O que nós vamos viver daqui para frente é uma escolha pessoal de cada um. E eu quero que você compreenda essa manhã que se ele tem um tempo novo para você, por que você não está se apropriando desse tempo novo? Por que o tempo novo de Cristo não tem alcançado você? Não será porque você continua tomando atitudes erradas? Não será porque você continua com posicionamentos errados? Não será porque você continua parado olhando para o passado, para aquilo que não deu certo e dizendo: Deus, eu tenho uma culpa por aquilo que não deu certo, eu tenho uma culpa por aquilo que eu não fiz certo. E Deus está dizendo para você: bom dia, é tempo de renunciar às propostas do diabo. É tempo de você olhar para os cativeiros que te prenderam até hoje e dizer: Cristo, muda a minha história, me levanta para viver um tempo novo.
Muda a trajetória do meu destino. Eu não quero mais viver o que eu vivi até hoje. Se eu estou enfermo, eu quero ser curado. Se eu estou abatido psicologicamente, eu quero ser livre. Se eu fui desconfigurado por uma traição, por uma perda, eu quero me levantar para viver aquilo que é certo. Pastor, é muito difícil abrir mão do passado. É muito difícil quando você decide que é difícil. Quando você olha e diz assim, eu não posso abrir mão do passado. Aí o diabo apropria-se de você e mantém você rompido, quebrado, debilitado. Ele assume o controle das expectativas do seu futuro. E tem pessoas aqui que não têm expectativa nenhuma futuramente. Elas estão paradas hoje olhando e dizendo, o que vai ser daqui para frente da minha vida? Sabe por que você está dizendo isso? Porque falta o relacionamento com Cristo. Porque se você estivesse crucificado com Cristo, o morrer para mim é lucro. É o que Paulo vai dizer. Mas quando eu não estou crucificado com Cristo, eu quero resposta para os meus fracassos. Eu quero um culpado para aquilo que eu tomei de atitude errada. Eu quero me levantar diante daquilo que eu não estou disponível a me levantar. E outra, sobre os descaracterizados, eles não escutam, eles não participam, eles não vivem nada de Deus. Eles querem mensagens prontas. Eles querem que alguém ore por eles, eles querem que alguém pague o preço por eles, eles querem que alguém levante-se em favor da causa deles. Mas eles, jamais. É muito mais fácil ficar rodando de live em live pedindo oração. É muito mais fácil ficar rodando de igreja em igreja contando história triste. É muito mais fácil ficar em fila de banco contando historinha triste, enquanto eu não tomo atitudes de viver coisas novas. Isso são as pessoas, bom dia, descaracterizadas pelo processo. Bom dia, Bárbara, bem-vinda. Descaracterizadas pelo propósito. O Odre, bom dia, gente, sejam bem-vindos. Continuem compartilhando, curtindo. Um ótimo dia a todos. Vocês são muito bem-vindos em Cristo Jesus. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Daniele. Sou escritora, sou palestrante. Daqui a pouco eu vou estar falando sobre os livros, tá bom? Os livros de libertação que a pastora tem escrito. Estamos lá no Instagram, estamos na Spotify, no @PRA.Daniele com 2 L's Barreto, @.PRA Daniele com 2 L's Barreto. Pastora, quero ouvir suas mensagens. Vai lá pro Spotify ou vai pro YouTube, que tem várias mentorias gravadas, todas com o mesmo @PRA.Daniele com 2 L's Barreto. Amém? Já vai lá e já participe, siga-nos e depois participe das mensagens que tem lá gravadas, que vai ser muito edificante para a sua trajetória. Então, irmãos, hoje a palavra nossa é o seguinte: prosperidade a todos, tá? Irmãos, nós colocamos aí o propósito, tá? Quem puder nos ajudar aí com as metas, para que possamos manter esse canal aberto, tá bom? E o propósitozinho aí do campeão é o propósito que a gente faz do ato profético, tá? Que daqui a pouco a pastora vai estar fazendo aí, liberando o ato profético. Então, eu quero ministrar no seu coração hoje que quando eu ando desgovernado, descaracterizado, eu tenho certeza que você já viveu assim. Você diz assim, pastora, eu tô tendo um surto. Eu só tô ficando deitado. Eu não tenho vontade de lavar a louça. Eu não tenho vontade... Descaracteriza. Você está descaracterizado. O diabo conseguiu descaracterizar o poder de Deus em você. O diabo conseguiu tirar de você a locomoção. E você acha que isso é natural? Você acha que você é um cristão? Você acha que Cristo está com você? Aliás, irmãos, nós olhamos para o lado e dizemos, não, Deus está comigo. Deus está no negócio. Deus não está no negócio. Porque uma das características de quem anda com Cristo é estar crucificado com Cristo. E se eu ando crucificado com Cristo, eu sou uma nova criatura. E se eu me tornei uma nova criatura, eu estou banhado, lavado, remido no sangue. Eu não carrego mais enfermidade. Ou se eu ainda possuo uma enfermidade, eu estou pronto para viver um tempo de cura. Eu não olho para mim e tenho autopiedade de mim próprio.
Eu tenho autopiedade do meu estado. Não é crucificação com Cristo. Eu estou crucificado com os ensinamentos de Satanás. O diabo tem me rompido, me quebrado, me prendido e me adoecido. E eu estou passando procuração ao diabo. Dizendo ao diabo, eu não nasci para ser feliz no amor. Eu não nasci para ser curado. Eu não nasci para ter uma família. Eu não nasci para ser feliz. Eu não nasci para prosperar. Não é que você tem alimentado as expectativas de Satanás? Agora, irmãos, existem medidas. Existem medidas. E as medidas, quem terá que viver as medidas são vocês. Que tipo de medidas, pastora? Qual foi a vida que você viveu longe de Deus? Ah, pastor, eu vivia na prostituição, eu vivia na macumba. Ah, então você está sendo regulado a viver as características de Cristo. E é claro que tem um preço a pagar. Ou tu achou que tu ia sair do terreiro, tu ia sair da casa de prostituição e hoje a tua vida está toda pronta. Você acha que não tem preço nenhum a ser pago? Claro que existe um preço. Jesus pagou o preço por mim e por você. Agora eu quero que você identifique se o preço que você tem pago é da renúncia e da crucificação no altar. Se o preço que você tem pago é da caminhada com Cristo. Se você tem olhado para as características que tem vivido e tem dito assim, Jesus, eu preciso crucificar o meu passado. Eu preciso crucificar as minhas dores. Eu preciso renunciar o pecado e abrir mão daquilo que eu não tenho mais que viver. Porque se eu tomei uma decisão de andar crucificado com Cristo, eu tenho que me tornar uma nova criatura. E quem se torna uma nova criatura baseado na crucificação de Cristo? Abre mão das atitudes erradas. E se você não está disponível a abrir mão das atitudes erradas, aí você vai ter o teu odre quebrado. Porque Deus vai descaracterizar você em tudo para fazer de novo, para Ele derramar o vinho novo. Entenda bem o que a pastora vai dissertar aqui agora para você. Se eu não tomo atitudes de ser uma nova criatura, aí eu fico levando a vida, reclamando, me lamentando, olhando para o passado, sempre criando desculpas, mentiras para a autorresponsabilidade que vinha. Chega um momento que Deus fala, tomou atitude. Bom dia, gente. Não aprendeu? Então peraí. Eu vou descaracterizar o odre. Quando todo quebrado, é quando você perde Maria. Daqui a pouco eu vou estar liberando profecia, tá? É quando você olha pra você e diz assim, olha bem como é que você olha pra você, lindo. Você olha pra você e diz assim, pastora, eu tô vivendo um período na minha vida que eu não sei mais quem eu sou. Bom dia, gente. Eu tô vivendo um período na minha vida que eu não sei quem eu sou. Eu tô perdido. Eu tô descaracterizado. Eu já não sou mais aquela pessoa agitada, mas eu também não sou uma pessoa calma. Eu tô no meio do caminho perdido. Eu não tenho mais aquela locomoção de caminhar, eu não tenho mais aquelas expectativas. Bárbara, a prosperidade de Deus chega até você. Eu não tenho mais aquela caminhada emocional. Eu tô, A primeira característica de quem é quebrado no odre, de quem o odre é quebrado, ele fica de braços cruzados vendo a vida passar, Aí Deus está falando para você, nem depois de eu quebrar o teu odre, tu não toma atitude. Nem depois de eu quebrar o teu odre, você renuncia a mentira. Nem depois de eu quebrar o teu odre, você renuncia o passado. Nem depois de eu quebrar o teu odre e sair, Maria, você não renuncia às desculpas. Deus está dizendo para mim e para você, até quando? Tu vais olhar para o estado que está e dizer, Deus está no comando. Deus está no controle. Deus está na minha vida. Deus está agindo. Deus não age com pessoas que não têm atitude. Deus fala para Ezequiel, querido filho do homem, levante-se. Deus fala para Jó, levante-se. Deus fala para Josué, ser forte e corajoso. Deus fala para Jeremias, filho do homem, levante-se. Porque eu tenho uma proposta profética para te fazer.
Bárbara Prosperidade. Deus não trabalha com pessoas sem posicionamento. O teu odre está quebrado, você está vivendo aquele momento que você olha para você e diz: eu não sei para onde vou, eu não sei o que fazer, eu não sei qual atitude tomar. Deus está dizendo: eu estou querendo refazer o odre para que o meu sangue seja derramado. Em outras palavras, Deus quer que você seja quebrado do seu ego, do seu eu, do seu pensamento pessoal, da sua desobediência. Deus quer descaracterizar você para você assumir características do reino. Meu Deus! Vou repetir de novo para você poder entender. Deus está descaracterizando você para que você possa tomar atitudes do reino, para que você possa tomar atitudes da graça, para que você possa viver o propósito do reino, da graça, da glória, do poder e da autoridade de Deus. Sabe por quê, irmãos? A palavra que eu vou falar é mais forte agora. Como que alguém que vive em estado de putrefação, depressivo, adoecido, debilitado, carregando desculpas, pode representar o reino de Deus? Diga pra mim, como que alguém que ao invés de buscar cura, cria desculpas para ser um depressivo, um oprimido, um debilitado? Esta pessoa representa o reino de Deus. Ela representa o sacrifício na cruz. Se Cristo levou sobre mim as minhas dores, se o castigo que me traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras fomos sarados e curados. Sabe por que Deus está falando isso para você? Porque existe um movimento de posição. Enquanto você não se posicionar, você não vive cura. Enquanto você não se posicionar, as portas não se abrem. Bom dia, gente. Enquanto você não se posicionar, você não vai viver o tempo novo que Cristo tem projetado e preparado para vós. Então, o que a senhora quer dizer com isso, pastora? Que enquanto você está disposicionado, o diabo está tocando na tua essência. Além de descaracterizado, você vive uma vida abatida. As pessoas falam: reage. Sabe por que você não reage? Sabe por que você não se levanta? Porque você escolheu carregar a desculpa. E quem carrega a desculpa não foi crucificado. Quem carrega a desculpa não viveu a crucificação. Porque não entendeu o que Isaías 53 vai dizer. Que ele levou sobre si as minhas dores. O castigo que me traz a paz está sobre ele, não sobre mim. Porque eu fui crucificado com Cristo. Então eu não posso me manter do jeito que eu era antes de viver a crucificação de Cristo. E se eu disser para vocês que eu conheço pessoas, e são várias, eu não tenho nem como dizer, que são muitas, eu não tenho nem uma pessoa pessoal para dizer, que elas se escondem atrás de uma depressão. Porque eu tenho uma depressão, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque... Não, irmãos, esta pessoa não foi crucificada com Cristo. Esta pessoa não decidiu viver uma vida cristã. Essa pessoa não se levantou para renunciar ao passado, o pecado. Ela gosta de que lambam feridas, exatamente. Ela gosta de dizer: eu tô vivendo um fracasso porque eu sou depressivo. Eu não aproveitei isso porque eu tenho depressão. Não. Na verdade, isso aí é uma característica que você escolheu para ter o que dizer acerca das coisas que você viveu de errado. Mas quando eu olho, agora me diga uma coisa: você que tem uma casa para sustentar, você pode ter depressão? Você que tem que pegar um trem, um ônibus, que tem que pagar um aluguel, que tem que botar comida na mesa, você pode ter depressão? Me diga aí, quem é que pode carregar depressão se tem uma casa para manter? Bárbara Prosperidade, filha, seja bem-vinda. Não pode. Você tem que acordar de manhã com depressão, sem depressão, tem que botar o negócio para andar. Sabe por que tu carrega a depressão? Porque você tem quem põe comida na tua mesa, Deus! Porque você tem quem paga a luz da tua casa. Porque você tem um teto para morar, porque se não tivesse tu se virava. Sabe por que você renuncia às oportunidades da cruz? Porque você sabe que tem alguém que vai bancar aquilo que tu precisa.
Porque senão tu se levantava e dizia assim, é ruim, com depressão, com peso no corpo, peso nas costas, eu tenho que me levantar e tenho que fazer um negócio acontecer. Eu tenho que me levantar e tenho que botar um negócio para funcionar. Não tem muita escolha para mim, não. E aí você olha para você e diz assim, Deus, eu não aceito viver o que estou vivendo. Eu não aceito mais carregar as dores que eu carrego. Eu não aceito mais que as pessoas tenham autocompaixão de mim. Por que autocompaixão de você? Se você é a imagem e semelhança de Deus. Por que você quer que as pessoas tenham autopiedade de você? Por que você quer que as pessoas carreguem peninha de você? E por isso que você fica de live em live contando a tua historinha triste. Por isso que você fica de fila de banco em fila de banco contando história triste. Ah, porque minha vida é assim. Ah, porque a senhora não conhece a minha vida. Ah, porque eu vivo isso. Ah, porque eu vivo aquilo outro. Ah, porque a minha vida é triste. Ah, porque a minha vida é debilitada. Ah, pastora, a senhora não sabe. Ah, que não sei o que. Irmãos, desculpa. Comigo não dá pra você dizer muito isso, porque a minha história triste virou livro. É o Vencendo Raízes Hereditárias. Fui abusada psicologicamente, fui abusada sexualmente, fui rejeitada pelo meu pai, pela minha mãe, fui descaracterizada pelos meus pais, abandonada na casa de um, na casa de outro, na casa de outro. Desculpa. Pra mim essa história não funciona. Eu não dou audiência a esse tipo de coisa. Sabe por que eu não dou audiência? Porque eu tive que me levantar e viver a proposta de Cristo. E hoje eu tenho curado vidas através daquilo que eu resolvi me curar. Porque um curado cura outro. Um salvo salva outro. Um adoecido adoece 10, 20, 30. E é por isso que nós vemos, irmãos, movimentos o seguinte. Na internet, se eu estivesse aqui com a live aberta contando história triste, ó, todo mundo compartilhando, curtindo, abençoando, 1.500, 700 pessoas na live. Bom dia. Porque as pessoas gostam de chutar cachorro morto. As pessoas gostam de historinhas tristes. Elas gostam de ter peninha dos outros. Isso é locomotiva para os seus fracassos. Mas você escuta pouquíssimas pessoas pregando sobre vida. Você escuta pouquíssimas pessoas que vão olhar para você e vão dizer, levanta. Levanta. Você está fazendo o que é errado, você tem que se levantar e viver o que é certo. Você vai escutar pouquíssimas pessoas dizerem para você o seguinte, Jesus já foi crucificado na cruz, por que você está aí parado? Por que você está aí chorando pitombas? E a gente acaba assumindo isso como se fosse a proposta de Cristo. Nós acabamos achando que o Evangelho de Cristo é isso. É adoecimento, é tristeza, é provação. Que é como se Cristo fosse um carrasco e nós fôssemos a vítima. Mas e os nossos pecados? E a frequência dos princípios que nós quebramos? E a desobediência diante da criação? Isso não conta, irmãos. Exatamente, libertação. Libertação então, Cláudia. Você não vê mais quase ninguém falando de libertação. Ramos, bem-vindo, meu filho. E quando a gente escuta de libertação, a gente acha até que o pastor é agressivo. Porque a pastora fala aqui com tom de voz, esse é o meu timbre de voz. Ah, essa pastora é muito agressiva. Não, não sou agressiva. Eu lido com o inferno. Eu lido no inferno. Eu lido com a frequência das pessoas que estão doentes e que precisam saber que elas têm um motivo para serem curadas. Exatamente, Kate, bem-vinda. Que as pessoas elas têm que entender que elas têm que ser curadas. Que Jesus já pagou esse preço. Por quê? Porque eu estou na rede social, bom dia, meu filho, escrevendo historinha triste dizendo, ah, Deus, olha para mim porque minha vida é uma droga. Porque, pastor, eu estou vivendo isso, eu estou vivendo aquilo. Irmãos, é tempo de se levantar. Não espere que eu vá, não espere que eu vá entrar aqui e ficar do teu lado, chorando as pitombas que você tem para chorar. Porque todo mundo que está aqui tem uma história triste. Se eu for entrevistar cada um daqui, tem gente aqui que foi abusada sexualmente, psicologicamente, tem gente que foi roubada, tem gente que foi traída, tem gente que foi rejeitada, tem gente que sofreu coisas absurdas, mas está aqui ouvindo, dizendo, Deus, se existe uma única oportunidade para mim, me dá essa chance. Se tem uma única oportunidadezinha,
Me dá essa oportunidade de eu me levantar. Se tem uma única oportunidadezinha de eu me colocar de pé, me ajuda, Jesus. Eu estou disponível a me pôr de pé. Me dá força para eu me levantar. Me dá coragem para eu me levantar. Me dá expectativas novas. Me dá, irmãos, é antibíblico, já falei. Não se remenda pano velho em tecido novo. Não se derrama vinho novo em odre velho. E enquanto você quiser ser um odre velho, o vinho novo não vai ser derramado. Bom dia, filha. O vinho novo não vai ser derramado. Você vai continuar contando as mesmas histórias, sem aproveitar do sangue de Cristo. Porque quem vive de histórias passadas não usufrui do tempo novo de Cristo. Não é levantado pela proposta do reino de Deus, ou Espírito Santo de Deus. A pessoa vive olhando para aquilo que não deu certo. Irmãos, vamos olhar para aquilo que vai dar certo. Vamos olhar para aquilo que Cristo propôs através da palavra. Vamos olhar para as características do reino e vamos dizer: Cristo, se tu pagaste um preço por mim, eu não aceito mais viver em cima de uma cama. Eu não aceito mais ficar levando o hino do passado. Eu não aceito mais ser descaracterizado na minha vida. Tá entendendo? E eu vou dizer algo para vocês. Todas as pessoas depressivas, ansiosas, bipolares, com perturbações mentais, quando eu vou fazer o atendimento delas, a gente sabe que tem uma fuga do passado. Ou é uma raiz hereditária, ou ela está presa em um relacionamento, um laço emocional. Ou tem algo no passado dela que ela se culpa. Sabe por que essa live está aberta aqui hoje? É Cristo dizendo para você: renuncia à dor. Irmãos, é difícil escutar isso. Porque eu não escuto pregadores falando sobre isso. São poucos. Que você tem que renunciar ao passado, o pecado, a dor. Por que eu não escuto isso nas igrejas? Por que só se vende aquilo que promove dor? Por que só é vendido aquilo que promove mais dor? Vamos olhar para as palavras que estouram na internet, milhões de visualizações. Vamos reparar nos hinos evangélicos, eles mais te adoecem do que te levantam. Eles mais te colocam naquele lugar de sofrimento e adoecimento do que naquele lugar de cura. Sabe por quê, irmãos? Que não está sendo pregado sobre cura nos ambientes religiosos. Porque as pessoas estão preocupadas em vender vídeos, hinos, vender materiais e encher igrejas. Então, se eu levo você a renunciar ao pecado, o passado, a dor, isso não é bom. Eu prefiro, pastora, que a senhora coloque um hino, que eu me jogo no chão aqui de tanto chorar, mas que amanhã minha vida tá igual. Eu prefiro passar por alguém que está entregando uma revelação mentirosa, mas que agora para mim vai alimentar o meu ego. Vai ser aquilo que eu quero ouvir. Depois é depois. O importante é o que eu vou viver agora. O importante é aquilo que está sendo revelado para mim agora. E Cristo está dizendo para nós hoje. É tempo de renunciar à dor. Por que ninguém está falando de renúncia de dor? Eu não sei. Porque, irmãos, houve alguém que foi como um cordeiro mudo para o cativeiro espiritual, a cruz. Assumiu as dores, assumiu as enfermidades, assumiu as perdas para que eu fosse livre. Para que eu estivesse aqui ouvindo a palavra que estou ouvindo hoje. E por que eu ando descaracterizado da cruz? Por que eu ando descaracterizado do sacrifício? Por que eu ando descaracterizado da proposta? Por que eu ando olhando e dizendo,
Eu não posso crescer porque eu tenho uma doença. Bom dia, filho. Eu não posso evoluir porque eu sou assim, eu sou assado. Ei, até quando tu vais carregar isso? Até quando tu vais olhar e dizer, eu não posso, se Cristo pagou o preço por mim e por você? Então vamos voltar de novo. Qual é a minha parte que me compete? Eu preciso estar crucificado com Cristo. E para eu estar crucificado com Cristo, eu preciso renunciar à velha criatura. A velha criatura que eu sou. Eu preciso abrir mão do pecado, do passado, da mentira, do vitimismo. Nós nunca vivemos uma geração tão nojenta como nós estamos vivendo agora. Tão nojenta. Que tudo é preconceito. Agora é preconceito de mãe de bebê reborn. Irmãos, que tipo de idiota nós nos tornamos? Que tipo de seres humanos nós nos tornamos? Uma cambada de mulher carregando bebê de mentira, indo para a justiça, fazendo escândalo em porta de hospital, porque quer atendimento para boneco. Aonde é que nós nos tornamos essas criaturas débeis? Aonde é que nós renunciamos o sacrifício da cruz? Aonde é que nós abrimos mão da presença para vivermos a proposta do inferno? Ah, fulano não pode falar de fulano porque fulano tem um nariz assim, igual o meu. Ah, não pode falar de fulano porque fulano tem o cabelo enrolado. Ah, não pode falar de fulano porque é branco, porque é preto, porque é amarelo, porque é cor de abóbora. Que coisa enjoada, nojenta. Coisa nojenta. Coisa enjoativa. Sabe por quê, irmãos? Está faltando para as igrejas e os pregadores pregar a cruz. Porque enquanto nós estamos renunciando à cruz para ter milhões de visualizações em vídeos, para ter milhões de hypers e seguidores, está se criando essas gerações aí de mimimi, como a irmã botou, de pessoas adoecidas, de pessoas enfermas, de bebê reborn. Um monte de pessoas que não têm opinião própria, são baseados em redes, são baseados em movimentos emocionados. Bem-vindo, gente. Bem-vindo. Quem não seguiu a pastora, siga-nos. Irmãos, para quem não conhece a pastora, eu sou a pastora Daniele Barreto. Amém? Sou escritora. Meus livros estão lá no Clube dos Autores. Você que quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, segue as nossas redes, tá? @PRA.Daniele com 2 L's Barreto. Amém? Lá na Spotify, lá no Instagram, lá no YouTube. Tá bom? Você vai ter mensagens e você vai ver os links lá dos nossos livros no Clube dos Autores. Então, irmãos, nesta manhã poderosa, Lisandra, a prosperidade de Deus chega à tua casa. Obrigada pelo presente, obrigada, gratidão a todos. Nós olhamos para nós e temos que pensar onde eu estou errando. Porque Deus... Isso mesmo, Aline, bom dia. Nós olhamos para nós e achamos que somos vítimas. Mas nosso Deus Pai pegou o seu único filho, botou naquela cruz, para que eu e você fôssemos livres. Isso aí, exatamente, Kate. Nós queremos viver aquele momento. Por isso que as igrejas e worships, elas estão cheias. Por isso que os pastores que pregam aquilo que as ovelhas querem ouvir estão cheios. Sabe por quê? Milhões de seguidores, milhões de produtos vendidos. Porque, irmãos, as pessoas não querem ser confrontadas a viver uma mudança. E se eu não confronto vocês a viver uma mudança, eu estou descaracterizando o reino. E se eu descaracterizo a palavra de Deus, eu estou condenado ao inferno. E estou condenando aqueles que me escutam. É tão sério isso, irmãos, que nós não podemos entender das vontades de Deus. Se eu descaracterizo a vontade de Deus, eu descaracterizo vocês. Nós passamos a acreditar e cultivar um evangelho que não é produtor de mudanças. Nós passamos a cultivar um evangelho que você não precisa mudar nada. Você pode viver no pecado, você pode continuar saindo com o marido dos outros, você pode continuar indo pro forró, você pode continuar indo pro show da Lady Gaga, tá tudo certo.
Você não precisa renunciar a nada, mas isso não condiz com a palavra de Deus. Irmão, se a geração hoje é uma geração pontuada em doenças, nós não somos dessa geração. Nós somos da geração da renúncia. Nós somos da geração da cruz. Nós somos da geração de Cristo. Nós fomos levantados como filhos, como herdeiros da promessa. Nós não podemos andar com a moda mundana. Nós não podemos andar baseado nas escolhas do mundo. Se as igrejas elas começarem a pregar o evangelho puro e cristalino, as igrejas esvaziam. Por quê? Porque as pessoas não querem ser confrontadas. Elas querem continuar vivendo no pecado, se alimentando do passado, carregando dores. E elas não escutam que Jesus pagou um alto preço por elas, para que elas fossem livres. Elas não escutam que Cristo pagou um alto preço por elas, para que elas vivessem aquilo que é novo, para que elas fossem libertas. Porque não existem mais quase igrejas trabalhando com libertação como nós trabalhamos aqui. Alguém pode me escrever aí, por favor? Qual é a sua opinião? Irmãos, nem manifesta mais demônio nas igrejas. Porque quanto maior o índice de afastamento da cruz, mais apropriação o diabo tem sobre almas. Não tem. Eu faço um trabalho aqui de libertação. Hoje eu não vou fazer, que eu tenho um compromisso à noite. Mas de tarde vocês estão sempre comigo aqui. Nós trabalhamos com uma libertação terrível aqui. E as pessoas ainda criticam. Por quê? Porque não tem mais ninguém trabalhando com libertação. As pessoas não estão preocupadas com a dor das outras. Muito pelo contrário. Nós queremos inflamar a dor dos outros, porque é isso que vende produto. É isso que me faz ter milhões de seguidores. É isso que faz as igrejas estarem lotadas. É isso que faz o movimento de bilhões de comentários. Não é o sacrifício da cruz que vale a pena. É a quantidade de seguidores que eu tenho nas redes sociais. É isso que me interessa. É a quantidade de pessoas comentando. É a quantidade de pessoas compartilhando. É a quantidade de pessoas que estão levando aquilo que eu não deveria estar pregando só para o meu deleite pessoal. Não é Cristo que está no centro da vontade da palavra. Não é Cristo. É a minha necessidade, é aquilo que eu preciso que aconteça. O movimento, a explosão gospel que precisa acontecer. Tá, e eu te pergunto, bom dia, cadê Cristo? Cadê as pessoas que precisam ser curadas? Exatamente, cadê as pessoas que precisam ser livres? Cadê as pessoas que precisam ouvir que tem um Deus ainda que cura, que salva, que liberta? Você não escuta mais obras em que as pessoas estão sendo curadas. Aqui as pessoas ficam de boca aberta. Fulano foi curado de câncer, Carol sumiu, ela foi liberta da depressão, porque aqui nós pregamos o Evangelho de Cristo. Aqui nós não estamos focados, irmãos, em levar um evangelho em que a posição da obra é mais importante do que Cristo. A posição do reino é mais importante do que qualquer coisa que eu queira fazer aqui. E se em algum momento eu peço perdão diante dos irmãos aqui, eu coloquei a obra acima de Deus, eu peço perdão aos irmãos. Com toda a humildade do meu coração, com toda a minha história. Se em algum momento eu levei a obra mais importante do que a Cristo, eu peço que os irmãos me perdoem. Eu peço que os irmãos me perdoem. Porque o mais importante, irmãos, é pregar o Evangelho de Cristo. O mais importante é que Cristo seja o protagonista dessa história. O mais importante é que Ele seja levado a lugares maiores e melhores. O mais importante é que o Espírito Santo de Deus, ele tenha a liberdade de trabalhar aqui, que você entenda que Cristo veio para curar, salvar e libertar. Quantas pessoas estão comigo aqui há mais tempo, chegaram aqui adoecidas e foram curadas? Para a glória de Deus, não para a pastora. Escreva aí, por favor, só para quem está chegando novo entender
que o Evangelho de Cristo é baseado em libertação, cura e transformação. Quem você chegou aqui desgovernado e hoje você vê Cristo dizendo assim: obrigado a Deus porque eu estou nessa obra. Obrigado porque o Senhor está me levantando aqui. Obrigado porque o Senhor está mudando. Olha quantas pessoas aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque aonde é pregado Cristo, sinais, prodígios e maravilhas têm que acontecer. Mas se eu prego sobre o meu eu não tenho como fazer sinais, prodígios e maravilhas, irmãos. E não tem esse poder sem Cristo. Se alguém é curado pelas minhas mãos, é pela misericórdia de Cristo. Se alguém é liberto da depressão pelas minhas mãos, é pela misericórdia de Cristo. Mas se eu não tenho Cristo, como é que faz? Eu não posso. Eu não tenho condições, qualidade para fazer isso. Então, irmãos, não existe nada mais importante. Não é milhões de seguidores. Não é bilhões de compartilhamentos. Não é milhões de presentes. Mas é, irmãos, você entender e compreender que se Cristo não estiver no centro, se Ele não for o centro da sua história, da sua vida não irá mudar. E é por isso que muitos de nós estamos caminhando para lá, para cá, e dizendo: minha vida não muda. As coisas não estão acontecendo, não estou vendo Cristo. Pastora, por que eu não tenho testemunho? Porque você está botando algo na frente de Cristo. Talvez a tua escolha pessoal, talvez o teu pensamento próprio, talvez o teu desenvolvimento pessoal, mas Cristo está dizendo para você hoje: ponha Jesus em primeiro lugar. Ainda, irmãos, que você tenha que renunciar, ainda que você, neste momento, tenha que abrir mão do pecado, abrir mão de um relacionamento, abrir mão de uma dor, renunciar uma escolha, Tem alguns momentos da nossa vida que nós teremos que renunciar a algumas escolhas. Tem alguns momentos da nossa vida que nós teremos que renunciar a algumas escolhas que tomamos. São consequências. Mas eu quero ministrar no seu coração hoje que, se for necessário, exatamente, meu amigo Eli, se for necessário, abra mão de qualquer coisa, não negocie. Irmãos, tem um tempo atrás, tem uma irmã que saiu do grupo aí, um dia desse aí, e ela, num dos atendimentos que eu tive com ela, porque eu faço mentoria com as ovelhas, ela disse pra mim: ah, mas eu tenho dificuldade de abrir mão da música. Irmãos, aquilo ali pra mim veio como uma flecha. Se a pessoa tem dificuldade de abrir mão do mundo, é porque ela não está disponível a viver com Cristo. Porque quando eu entendo o sacrifício de Cristo, automaticamente eu renuncio qualquer coisa. Eu renuncio ao emprego errado, fico na mão de Deus. Se eu tenho um emprego, aquele emprego está me levando a um pecado, eu vou renunciar àquilo. Pastor, eu tenho um relacionamento que eu aderi fora da presença, que eu estou vivendo o pecado, eu vou abrir mão daquilo. Pastor, eu tenho uma mania de mentir, abra mão da mentira. Eu tenho mania de reclamar, abra mão da reclamação. Eu tenho mania de defamar, abra mão. Eu tenho mania, não consigo perdoar. Perdão não é emoção, perdão é atitude de quem entendeu quem é Cristo. Para começar a botar os pingos nos is. Mas quando eu negocio algo do mundo, é porque o mundo jaz dentro de mim. Não deu muito tempo, ela saiu dos grupos. Ah, pastor, eu vou não sei para onde. Enfim, já estava escrito. Porque com todo o ensinamento que nós temos aqui, se a pessoa, você tem que convencer ela a largar a música do mundo, é porque ela não está disponível a viver as coisas de Deus. Você concorda? Porque quando eu entendo, eu vou abrir mão do homossexualismo. Não interessa o que eu vou passar.
Porque se eu fui crucificado com Cristo, eu estou disposto a renunciar ao passado. Eu estou disponível a renunciar aquilo que me dói. Eu estou disponível a abrir mão daquilo que me separa da graça. É sobre andar na frequência da graça. É sobre andar na frequência do reino. E diante disso, nada é mais importante do que seguir a Cristo. Tá dando para você entender onde a pastora quer chegar? Mas se eu olho para uma área da minha vida e digo assim, mas isso aqui, pastora, então você ainda não compreendeu o que é Jesus. Você ainda não compreendeu o que é a cruz. Você ainda não compreendeu o que é o sacrifício. Você ainda não compreendeu a proposta do reino de Deus. Sabe por quê, irmãos? É mais fácil ouvir aquilo que alimenta o meu ego e não me confronta a tomar decisões que me levem a mudar. É mais fácil, irmãos, eu ouvir coisas que me confortam, mas que não mexem com as sementes de Satanás que foram plantadas dentro de mim. Pecado, passado, os maus olhos, a altivez do meu espírito, o orgulho, o antropocentrismo, o sentimento pessoal do orgulho, o entendimento pessoal daquilo que eu carrego. Por que eu tenho que ser confrontado se eu tenho alguém com milhões de seguidores na rede social que só prega palavras? Você não precisa mudar nada, você só precisa participar dessa oração pronta e a tua vida está resolvida. Por isso que nós estamos vivendo a geração reborn. A geração de pessoas que não são confrontadas a serem curadas, muito pelo contrário. Elas vivem o acréscimo da dor, da doença, da depredação, da degradação. Elas vivem adoecidas emocionalmente e está tudo certo. Foi para isso mesmo que o diabo levantou esta geração, para que vidas sejam adoecidas cada dia mais. Mas, irmãos, nessa manhã, eu quero ministrar o seu coração. Eu quero levantar aqui a bandeira da cruz, do sacrifício. Não vai conseguir mudar de vida enquanto você tiver um altar acima do relacionamento com Deus. Você vai vir aqui, eu vou orar por você, você vai ser livre da depressão, da ansiedade, mas o diabo vai tocar em outra área. Sabe por quê? Porque aonde tem pecado, tem apropriação, terreno é apropriado por demônios. Mas quando eu renuncio o pecado, aí o meu corpo é entregue para o Espírito Santo. E aí eu começo a sofrer as mudanças que eu preciso para viver uma vida nova em Cristo Jesus. Quantos anos, irmãos, você foi cristão e que você não foi confrontado a abrir mão da dor, da ansiedade, das síndromes? Não é verdade? Que ninguém dizia para você que você precisa renunciar à ansiedade, que você precisa renunciar ao pecado, que você precisa renunciar à depressão, que você precisa renunciar à bipolaridade, que você precisa crucificar aquilo que você viveu para andar com Cristo. Senão você vive uma vida quebrada. E aí você fica perguntando, aí o diabo criou uma desculpa. Não, você está sendo provado. Você é a vítima, Deus é o vilão e você está sendo provado. Que dó de você. Mas você abriu mão do pecado passado? Você renunciou àquilo que está errado? Não, pastora, porque se eu abrir mão desse homem, como é que eu vou ter comida dentro de casa? Cristo não é o centro. Se eu abrir mão desse emprego, que eu sou levado a mentir, como é que eu vou ser sustentado? Cristo não é o centro. Não, Cristo não é o centro.
Porque se Cristo fosse o centro, você renuncia com Ele. E você vai passar pelo que tiver que passar. E vai se levantar diante de Cristo. Mas, irmãos, se eu olho para o homem e ponho as minhas expectativas no homem, eu não renunciei à minha carne. A minha carne ainda tem poder de ministrar sobre mim. Porque renunciar-me diante da cruz é abrir mão do que passou para viver aquilo que Deus tem para mim. E eu sei, irmãos, que tem pessoas aqui hoje que talvez nunca ouviram essa palavra. Talvez você está aqui hoje e nunca ouviu uma palavra de renúncia. Nunca ouviu que você precisa renunciar a algo para se manter de pé. Mas eu vou dizer algo para você hoje. Uma fonte, ela não pode sair dois tipos de água, suja e limpa. Ou você pertence a Cristo, ou você pertence ao mundo. E para eu pertencer a Cristo, eu preciso ter um comportamento como o de Cristo. E para eu ter um comportamento como o de Cristo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é renunciar ao pecado, é renunciar ao passado, é abrir mão daquilo que me custa, é abrir mão daquilo que me dói, para viver o tempo novo de Cristo sobre as minhas próprias histórias. Então, irmãos, se vocês hoje estão motivados a viver um tempo novo, é tempo de você se levantar. Quem é renunciado com a cruz, escute bem o que eu vou te dizer. Essa pessoa, ela não nega a cruz por uma proposta que está dando errado. Escute de novo. Eu não renuncio à cruz porque algo na minha vida não está acontecendo como eu quero. Muito pelo contrário. Eu me firmo mais na cruz. Porque a cruz é base para que eu prossiga de pé. O sangue é vida que me promove, me conduz e me levanta. Mas quando eu vejo algo dando errado, eu digo, no mundo da onde eu vim, eu vivia isso, eu vivia aquilo. Eu alimentava minha carne com isso, eu alimentava minha carne com aquilo outro. Eu vivia isso, eu vivia aquilo. E Jesus está dizendo para mim e para você: quem anda comigo se torna uma nova criatura. Eis que o passado está no passado. E eis que tudo se fez novo. Então, se você chegou aqui essa manhã descaracterizado pelo tempo que você está vivendo, é tempo de você renunciar suas dores, seu pecado, seu passado, e se renunciar com Cristo. Deixa eu falar uma coisa: não tem nada mais importante do que Cristo. Aquele emprego que você quer não é mais importante do que Cristo, porque isso Cristo te promove. Mas talvez essa tua ação, ela está impedindo você de renunciar ao que tem que renunciar. Você está vivendo baseado naquilo que você sente e não naquilo que é necessário para ser renunciado com Cristo. Tá entendendo? Talvez a vida inteira você buscou uma vida sentimental. E hoje você entrou aqui atrás de um relacionamento sentimental. Deus, muda a minha história. Levanta a minha história, me dá alguém do meu lado. Sim, isso faz parte. Inclusive, nós estamos num propósito muito forte pela vida sentimental. Mas se eu não renuncio às minhas escolhas, eu não posso deixar Cristo tomar decisões por mim. E é sobre isso que eu quero ministrar no coração dos irmãos. Eu nunca vou poder viver as escolhas de Cristo enquanto eu estiver olhando para as minhas escolhas pessoais, olhando para aquilo que eu quero viver
e não para aquilo que Cristo quer que eu viva. Entendeu? Isso é renunciar à minha vontade para viver as vontades de Cristo. Mas se eu tenho medo de viver a frequência de Cristo, eu não estou colocando Cristo em primeiro lugar. Eu estou colocando as minhas necessidades pessoais em primeiro lugar. E é por isso que eu estou com a vida estagnada. Então, levante-se esta manhã. Renuncie o projeto que fracassou. Renuncie o pecado que você cometeu ontem. Renuncie as portas que foram fechadas e que você se lamenta por elas até hoje. Renuncie pelos relacionamentos frustrados que você teve. Como a irmã escreveu aí, renuncie pela dependência emocional de filhos, homens, mulheres, emprego. Tem gente que é dependente emocional de elogios, não é assim? A pessoa tem uma vaidade que ela carrega a dependência emocional e ela quer viver elogios. Então renuncie tudo que tem te afastado de Cristo. E levante-se para viver a proposta. Lembrando, irmãos, daqui a pouco eu vou estar entregando palavra profética. Este conteúdo aqui vai estar lá na Spotify para você ouvir quantas vezes você quiser, tá? No @PRA.Daniele com 2 L's Barreto. Vai estar no YouTube, tá bom? E me siga lá nas redes sociais, no Instagram, tá? Para você estar dentro do canal de milagres, para você saber os horários que a pastora entra, os horários que a pastora participa das lives, tá? Outra coisa, meus livros são de preparação pessoal e libertação, tá? Você vai lá no Clube dos Autores, no Google, e vai colocar lá Daniele com 2 L's Barreto, dentro do Clube dos Autores. E lá vai aparecer os livros, tanto na versão e-book, como na versão impressa. E pasmem, os livros são entregues em todas as partes do mundo, tá? Se você está na Espanha, se você está em Portugal, se você está na Alemanha, se você está no interior do Brasil, fique tranquilo que o livro vai ser entregue aí para você e você vai poder ter uma mentoria pessoal. A pastora também faz atendimento pessoal, tá? A gente atende por mentorias. Os dizimistas têm mentoria vitalícia enquanto estão contribuindo com a obra. Os que estão por fora, você vai mandar mensagem e aí a assessoria vai te falar qual é o valor da mentoria, tá bom? Para quem quer ter uma mentoria particular comigo, amém? Aí a assessoria vai te passar aí os valores, tá? Que é cobrado para uma assessoria pessoal. No demais, a pastora está toda dia aqui de maneira orgânica, gratuita, que você presenteia se você quiser, você ajuda se você puder, né, irmãos? Então, nós estamos aqui todos os dias com uma palavra do reino, uma palavra que edifica, uma palavra que levanta, uma palavra que confronta, que motiva você a sair daquilo que é errado para viver aquilo que é certo. Amém? Quem foi confrontado essa manhã por esta palavra? Então eu quero ministrar no coração dos irmãos. Eu vou falar com a Maria, que está dentro do propósito profético, tá? E obrigada, meu amigo. Deus abençoe a todos os presenteadores desta obra. Que vocês frutifiquem, evoluam, que vocês avancem, que o poder de Deus e a graça de Deus esteja exatamente, Kate. Deus ama a quem ama. Irmãos, como é importante nós termos um canal em que nós ainda temos o acesso, Isilda, ao Evangelho que liberta, ao Evangelho que nos levanta, ao Evangelho que nos muda, que nos modela, ao Evangelho, porque, irmãos, eu não sei aonde que as pessoas começaram a aprender que o Evangelho não há confronto. Irmãos, Paulo, ele era um perseguidor de cristãos. Paulo
é trago para a presença através de uma cegueira. E Paulo passa pelos piores cenários para pregar o evangelho. E ele diz, olha, o morrer é lucro. Eu tô aqui para pregar o evangelho do reino. Eu não sei aonde que nós caímos, que nós começamos a carregar a expectativa de que o evangelho não tem renúncia, de que o evangelho não tem confronto, de que a gente pode estar do jeito que está e que Jesus vai mudar a nossa história sem que nós precisemos renunciar nada. E eu quero que você entenda que a estagnação que estamos vivendo neste século, ela é decorrente daquilo que nós não renunciamos, daquilo que nós temos alimentado, Camila, daquilo que nós temos alimentado dentro de nós, daquilo que nós olhamos e falamos assim, não é necessário viver renúncia nenhuma, pastora. Não é necessário eu abrir mão de nada, pastora. Não é necessário que eu olhe para frente, eu posso continuar olhando para trás. É quando eu olho para aquilo que vivo de errado e não sou confrontada a viver um tempo novo, a viver um tempo de mudança, a viver um tempo de colocação nova. Mas imagine-se esta manhã naquela cruz, sendo transpassado, sendo humilhado, sendo debilitado dentro do processo. Quem renuncia com Cristo nunca mais, escute bem, vai querer voltar a viver o velho. Eu não sei se vocês já estão nesse estágio, mas tem um estágio do relacionamento com Cristo que nós começamos a tomar nojo do pecado. Se eu olho para os ambientes, em música, ambientes de prostituição, você tem nojo daquilo. Você fala, Deus, eu tenho nojo de música alta, de pessoas falando palavrão, de pessoas... Você tem nojo daquilo, sabe por quê? Você foi crucificado. E se eu fui crucificado, eu não posso mais andar aonde eu andava. Não existe possibilidade de eu andar onde eu andava mais. Eu fui crucificado com Cristo, eu me torno uma nova criatura. E se eu me torno uma nova criatura, não existe espaço mais para o pecado. Muito pelo contrário. Eu vou viver as coisas de Cristo. Eu vou me levantar para viver a proposta. Eu vou me levantar para viver o reino. Eu vou me levantar para viver o sobrenatural. Eu vou me levantar para viver aquilo que Cristo tem para mim. Amém, irmãos? Eu vou estar liberando agora a palavra profética. Maria, é tão forte que eu vejo um vaso e este vaso tem uma boca imensa aberta, e esse anjo, ele preparava em torno desse vaso como que uma limpeza para que este vaso recebesse azeite. Deus está dizendo, eu estou refinando ela para ela receber uma unção que jamais ela poderia ter vivido. Eu estou refinando ela para que ela possa viver a proposta que eu tenho preparado para ela. O anjo de Deus me dizia assim, eu estou refinando ela em dores. Ela foi refinada em confronto. Ela foi refinada em abuso. Ela foi refinada em negativas. E eu estou mostrando para ela que quem coloca ela de pé sou eu. Quem coloca ela de pé sou eu. Para viver um tempo novo sou eu. Quem projeta ela a viver um tempo novo sou eu. Quem prepara ela para viver coisas extraordinárias sou eu. Deus disse assim, aquele vaso era limpo.
para o azeite ser derramado. Quanto mais tu botar Deus no centro, mais Deus vai honrar a tua história. Deus manda dizer isso para você. Não me tire do centro, porque do centro eu vou mudar a tua trajetória. Amém, filha? Saia daqui em posse da palavra do reino de Deus, que está sendo revelada, entregue e derramada para você. Isilda! Pastora, irmãos, a gente faz uma campanha para as pessoas poderem... Tá bom, Deus abençoe. Para as pessoas poderem ajudar a obra, né, irmãos? Porque como a gente fala, né? As pessoas gostam do hyper, né? Do movimento. Se tem uma palavra dessa, a gente tem pouquíssimos semeadores. A realidade, grande realidade é essa. Pouquíssimos patrocinadores, pouquíssimos semeadores. Infelizmente, são um costume, tá? As pessoas pouco ajudam. Então a gente coloca um presente que representa uma oferta na hora do ato profético. Amém, irmãos? E como profeta eu vou estar liberando a palavra que Deus quiser falar com aqueles que estão aqui, tá bom? Isilda, Deus abençoe a sua entrada aqui, tá, Isilda? Tá, olhe bem. Deus manda eu liberar uma palavra para você, que é uma promoção financeira, tá? Deus diz assim, olha, ela não tem problema nenhum em ajudar a obra. Se ela tiver, ela ajuda. Se ela tiver, ela promove. E eu via uma promoção financeira. Tem algo de Deus que é no campo financeiro que Deus vai abrir as portas para você, tá? Tem uma promessa de Deus financeira que vai chegar nas tuas mãos. Tá. Eu via quando você abria como se fosse um mapa. E este mapa representava um novo tempo financeiro na tua vida, tá? Deus vai abrir uma porta financeira para você. Vai mudar algo no teu campo financeiro. E tu vai lembrar que Deus é Deus de poder, autoridade e graça. Tu vais lembrar da autoridade profética que está sendo ministrada aqui hoje. Amém, filha? Sai daqui em posse. Uma resposta financeira está chegando para você hoje aqui, em nome de Jesus Cristo. Camila, foi a terceira do propósito. Deus manda você não se preocupar. Amém? Porque toda vez que tu se preocupa, o diabo entra. Entrega o novo tempo que você está vivendo e confia. Porque Deus tem feito movimentos em teu favor. Deus diz assim, diga para ela que eu gerei um grande movimento em favor dela. Porque o que aconteceu, só pode ser Deus. Deus manda eu ministrar isso na tua vida. Sabe por quê, filha? Porque o diabo, ele tinha uma porta aberta para separar esse casamento. Mas Deus, ele projetou você aqui nesse ministério. Não é para ter melhorias, mas é para mudar a história. Entendeu? Não é para que hajam melhorias, mas é para que a história de vocês seja transformada. Totalmente transformada. Totalmente modificada. E há uma modelagem que vai acontecer. Deus manda eu liberar para você. Confia. Não deixe a dúvida e nem a preocupação tomar conta do seu coração. Continue habilitando o céu. Continue profetizando sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as tuas finanças. Porque Cristo tem um tempo novo voltado para você. Em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Irmãos, que Deus abençoe. Hoje eu não volto, porque hoje eu tenho um compromisso mais tarde, ministerial. Mas esta live aqui eu já vou botar ela agora lá no YouTube, vou botar no Spotify para você ouvir. Daqui a pouquinho, da meia hora, você já pode ouvir ela de novo se você não teve oportunidade. Nós vamos estar preparando elas e colocando ela nas redes sociais. Não deixe de me seguir, @PRA,
PRA.Daniele com 2 L's Barreto. Vai lá pro Instagram, vai lá na Spotify, vai lá no YouTube. Já nos siga no @PRA.Daniele com 2 L's Barreto, para você não perder nada. Amém? Que Deus abençoe os irmãos poderosamente. Que a bênção de Deus e o poder e a graça de Deus estejam conosco nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Beijo grande. Tchau, tchau.